Você já parou para imaginar como seria se estivesse dentro da história de Sodoma e Gomorra? Não como alguém que lê a narrativa em algumas linhas de um texto antigo, mas como uma testemunha ocular, caminhando pelas ruas, ouvindo as vozes, sentindo os cheiros, percebendo a tensão no ar. Imagine-se vivendo naquela noite em que tudo mudaria para sempre. E se você fosse Ló, recebendo uma visita inesperada e ouvindo que a cidade onde você construiu sua vida estava prestes a ser destruída? Ou se fosse sua esposa, com o coração dividido entre obedecer ao chamado divino e se apegar às lembranças? E se fosse uma das filhas, jovem, assustada, percebendo que a vida inteira seria arrancada diante de seus olhos? Ou ainda, e se fosse um anjo, carregando a missão de salvar e ao mesmo tempo julgar? Essa não é apenas uma história para se ouvir, mas para se sentir. E é isso que vamos fazer aqui hoje. Reviver Sodoma e Gomorra pelo ponto de vista de cada personagem. Então já se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que você vai experimentar agora vai mudar a forma como você enxerga a Bíblia. As ruas de Sodoma naquela noite estavam agitadas. O som de música e risadas ecoava pelas casas. Homens e mulheres celebravam, negociavam, viviam como se nada pudesse interromper aquela rotina. Era apenas mais uma noite de excessos, de vícios, de indiferença ao sagrado. Mas para Deus, a medida da injustiça havia se completado. No meio daquela atmosfera pesada, dois homens chegaram discretamente. Para os olhos comuns, eram viajantes cansados, em busca de abrigo, mas havia algo em seu olhar, uma firmeza, uma autoridade silenciosa que denunciava sua verdadeira natureza. Eram mensageiros do céu. Ló, que ainda mantinha em si um senso de justiça herdado de Abraão, os recebeu em sua casa. Um gesto simples de hospitalidade, mas que abriria a porta para uma revelação aterradora. Quando revelaram a notícia, as palavras soaram como um trovão. O Senhor vai destruir esta cidade. Ló sentiu seu mundo desmoronar. Imagine ouvir que tudo que você construiu, tudo pelo que trabalhou, todas as relações que fez, seria reduzido a cinzas em poucas horas. O coração dele disparou, a mente girava. O que fazer? Para onde ir? Como salvar sua família? Esse é o tipo de notícia que divide a vida em antes e depois. Talvez você já tenha recebido algo parecido, um diagnóstico médico, uma demissão, a perda de alguém que ama. São momentos em que sentimos o chão se abrir sob os nossos pés. É nesse instante que descobrimos em quem realmente confiamos. Mas enquanto tentava compreender, o caos bateu à porta. Literalmente, uma multidão de homens da cidade cercou sua casa, gritando, exigindo que entregasse os visitantes. O barulho era ensurdecedor, socos contra a madeira, pedras chutando as paredes, insultos ecoando. Era uma demonstração clara da corrupção de Sodoma, uma cidade entregue à violência e à perversidade. Ló, desesperado, sai para enfrentar a multidão. Suas mãos tremiam, sua voz ralhava. Em um gesto desesperado, propõe entregar suas filhas. Esse detalhe nos choca, mas mostra o nível de pressão que ele enfrentava. O medo pode nos levar a atitudes impensáveis, pode distorcer nosso julgamento. Você já passou por algo assim? Situações em que, pressionado, você tomou decisões que depois não reconheceu como suas. Se essa parte já está mexendo com você, deixa o like agora mesmo, porque ainda vamos mergulhar muito mais fundo. Enquanto isso, dentro da casa, sua esposa observava. Talvez em lágrimas, talvez em silêncio, talvez em negação. O coração dela estava dilacerado. A ordem dos anjos era clara: abandonar tudo. Mas como deixar para trás a cidade que era o centro da sua vida? Ali estavam as amigas, os vizinhos, os bens acumulados ao longo dos anos. Cada objeto da casa carregava uma lembrança. Cada rua da cidade guardava uma história. Como cortar tudo isso em questão de horas? Essa é a luta dela. Não apenas contra a ordem de sair, mas contra o apego interno ao que já não tinha salvação. E aqui está a verdade. Muitas vezes, Deus nos chama a deixar para trás coisas que amamos. Não porque Ele quer nos punir, mas porque sabe que aquilo não nos serve mais. Mas o coração humano resiste. Olhar para trás não é apenas virar a cabeça, é manter a alma presa ao passado. Quantas vezes você também já se viu preso a algo que deveria ter abandonado? As filhas de Ló, jovens,
Viam tudo com outros olhos. O medo delas era maior que a compreensão. Elas não tinham escolha, apenas seguiam os pais. Mas em seus corações havia perguntas sem respostas. Para onde vamos? O que será de nós? Como reconstruir a vida sem os nossos amigos, sem o nosso lar? Imagine ter sua história arrancada assim. De repente, elas sentiam o chão fugir, mas precisavam continuar caminhando. Essa parte da história fala diretamente aos jovens de hoje, que muitas vezes enfrentam mudanças bruscas, decisões difíceis, recomeços forçados. Quantos tiveram que mudar de cidade, abandonar sonhos, encarar perdas? A lição delas é clara. Mesmo sem entender tudo, é preciso confiar e dar o próximo passo. Se você já viveu isso, comenta aqui. Qual foi a decisão mais difícil que precisou tomar sem saber o que viria depois? Sua história pode encorajar outra pessoa que está ouvindo agora. E então, os anjos. Eles não eram simples viajantes. Eram enviados com uma missão dupla: salvar e, ao mesmo tempo, julgar. Imagine carregar esse peso. De um lado, a urgência de tirar uma família relutante da cidade. Do outro, a responsabilidade de executar a justiça de Deus sobre milhares. Eles sabiam que não havia mais tempo. Os olhos deles viam a corrupção em cada escorna, a violência em cada face. Não havia espaço para negociação, mas ainda havia espaço para misericórdia. Essa é a essência do caráter divino. Antes da justiça, vem a graça. Sempre há avisos, sempre há oportunidades. Quantas vezes você já recebeu alertas para mudar antes que fosse tarde? Talvez tenha sido uma conversa séria com alguém que se importa com você. Talvez um sinal físico de que seu corpo não aguentava mais. Talvez uma voz interior. Essa é a misericórdia chamando antes do juízo. Se você percebe que alguém precisa desse alerta, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Chegou a madrugada. O céu escureceu de forma incomum, como se a própria natureza aguardasse em silêncio. O vento soprava mais forte, como um presságio. Os anjos deram a ordem final: saiam imediatamente, porque o Senhor vai destruir a cidade. Ló hesitou. Seus pés estavam pesados, como se algo o puxasse para trás. Sua mente girava, tentando encontrar lógica em meio ao caos, mas não havia tempo. Os anjos o tomaram pela mão, junto com sua esposa e suas filhas, e os arrastaram para fora. A cena é de puro drama. Relâmpagos cruzando o céu, trovões ecoando, a cidade ao fundo ainda viva, mas a minutos de ser destruída. Enquanto corriam, uma ordem ecoava: não olhem para trás. Mas a esposa de Ló não resistiu. Um último olhar. Talvez por saudade, talvez por incredulidade, talvez por apego. E naquele instante, a sua vida foi congelada. Seu corpo transformado em uma estátua de sal, imóvel, eterna. O símbolo vivo do perigo de se apegar ao que já acabou. Essa cena é uma das mais impactantes de toda a Bíblia, porque fala diretamente conosco. Quantas vezes, caminhando para o novo, ainda olhamos para o que ficou? Quantas vezes o passado nos paralisa? É como se a vida estivesse dizendo: siga em frente. Mas nossa alma respondesse: ainda não consigo. Essa estátua é um alerta de que olhar para trás demais pode nos transformar em pedra, incapazes de seguir. Enquanto isso, Ló e suas filhas continuaram. Atrás deles, o céu se iluminava com fogo e enxofre descendo sobre a cidade. O som era ensurdecedor, o cheiro insuportável, casas desabando, pessoas gritando, tudo consumido em questão de minutos. O contraste era brutal. De um lado, destruição. Do outro, a chance de um recomeço. Essa é a mesma escolha que temos todos os dias: permanecer presos ao que nos destrói ou confiar em Deus para nos levar a algo novo. Talvez hoje você esteja nesse ponto. Talvez sua Sodoma seja um vício, uma relação tóxica, um hábito que rouba sua vida. A pergunta é: você vai olhar para trás ou vai seguir em frente? Escreva nos comentários o que você sente que precisa deixar. Esse gesto pode ser o primeiro passo de libertação para você. Sodoma e Gomorra não são apenas cidades do passado. Elas são espelhos da nossa vida. Ló nos mostra o peso da responsabilidade em momentos críticos. Sua esposa, o perigo do apego ao passado. Suas filhas, o medo diante do novo.
Os anjos, a firmeza da missão e o equilíbrio entre misericórdia e justiça. Cada personagem é um reflexo de dilemas que nós também enfrentamos. Essa narrativa é mais do que história. É um espelho. Quem você seria naquela noite? O pai hesitante? A esposa apegada? As filhas inseguras? Ou os anjos determinados? Essa reflexão é ainda mais profunda quando pensamos nas vezes em que Deus já nos chamou a deixar algo. Quantas vezes você sentiu um alerta, uma oportunidade de mudança e hesitou como Ló? Quantas vezes olhou para trás como sua esposa? Quantas vezes sentiu medo do desconhecido como as filhas? E quantas vezes precisou ser firme como os anjos? Essa não é apenas a história deles, é a sua história. Por isso, se esse vídeo falou com você, inscreva-se agora no canal. Aqui nós recontamos histórias bíblicas de forma viva, para que você não apenas ouça, mas sinta. Deixe o seu like para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque a Bíblia não é apenas um livro antigo, é um espelho que revela quem somos e quem podemos nos tornar. E agora, diante dessa história, a escolha é sua. Você vai ser como a esposa de Ló, paralisada pelo passado? Ou como as filhas, que mesmo com medo, seguiram em frente? Vai ser como os anjos, determinados a cumprir sua missão? Ou como Ló, hesitante, mas disposto a obedecer? O futuro não espera, ele chama. E talvez hoje seja o dia em que você precise dar esse passo.